Ainda de pé, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Nosso Senhor, segundo São Marcos, no capítulo 6. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, no capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Vamos ler e meditar esta manhã no texto dos versículos 14 a 29. Marcos 6, versículos 14 a 29. E diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo isto, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, e tribunos, e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pediste te darei até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo apressadamente pediu ao rei dizendo: quero que imediatamente me dês num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à menina. E a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e puseram num sepulcro. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nesta hora aqui reunidos, nós queremos ouvir a Tua palavra, Pai. Faz-nos ser fiéis à Tua palavra, quando a proclamamos e quando a vivemos. Pai, nesta hora que a palavra está aberta, sê connosco. Sê com os nossos corações, com o nosso entendimento. Pai, que a palavra possa gerar fruto dentro de nós, Pai. Que a nossa presença aqui esta manhã não seja em vão. Pai, que a Tua igreja cresça a cada dia em santidade. Cada vez que a Tua palavra é aqui proclamada, que possa gerar fruto para que a Tua igreja cresça. Sê connosco, Pai, e protege-nos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, quando nós estamos a estudar Marcos, temos acompanhado também o livro de Marcos, e quando nós chegamos a esta passagem, dentro dos versículos 14 a 29, parece que esta passagem foi metida aqui completamente fora do seu contexto. Se nós nos relembrarmos, Marcos, ao apresentar o seu livro e ao longo do seu livro, Marcos tem sempre um foco na sua mensagem. E o foco de Marcos, constantemente, na sua mensagem, é falar-nos de Jesus. É falar de Jesus, de Jesus e de Jesus. Se nós atentarmos, irmãos, sempre que nós temos visto os episódios anteriores ao capítulo 6, nós olhamos e vemos como Marcos tem precisamente esta ideia de mostrar-nos quem é este Jesus, como ele enunciou no versículo 1, mostrar-nos quem é este Jesus e mostrar-nos da forma como Jesus viveu e encaminhando-nos até à cruz. E quando nós olhamos para esta passagem, parece que Marcos acabou de mudar o tema por completo. Parece, irmãos, que quase como se estivéssemos no meio de um filme de ação e no momento da ação, a certa altura aparece uma praia vazia, só com gaivotas, e nós dizemos: estranho.
Mas porquê é que Marcos, de um momento para o outro, estava a falar de Jesus e, curiosamente, parece que Jesus desapareceu da narrativa? Porquê é que nestes versículos, porquê é que nesta passagem, quando Marcos é um autor com uma narrativa galopante, com uma energia, que se nós lermos de Marcos do princípio ao fim, é uma energia galopante, não para Marcos, não há momentos de paragem. Mas quando chegamos a estes versículos, parece que temos tempo para respirar um pouco, porque parece que Marcos colocou estes versículos aqui e nós não percebemos bem porquê, mas a narrativa parou. E de um momento para o outro deixámos de seguir Jesus. Marcos, ainda por cima, não nos está a descrever alguma coisa que está a acontecer no presente. Marcos agora parece que está a descrever alguma coisa e de facto está a descrever uma coisa que aconteceu no passado. Mais, irmãos, se nós não estivéssemos a estudar este livro de Marcos de uma forma sequencial, se nós não estivéssemos a olhar versículo a versículo, capítulo a capítulo no livro de Marcos, se nós pegássemos neste texto à parte, aquilo que nós iríamos pensar e iríamos pregar esta manhã seria apenas João Batista e Herodes. Mas este texto tem um propósito na narrativa de Marcos. Marcos tem um propósito muito claro neste contexto, porque esta passagem faz sentido. Irmãos, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura, a partir recuarmos uns versículos e pegarmos no versículo 7. E vejam o que é que diz. Nós já meditámos sobre estes versículos, mas vejam o que diz o versículo 7. Jesus chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demónios e ungiam muitos enfermos com óleos e os curavam. E agora vejam o versículo 30, irmãos. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Se este episódio não estivesse aqui, irmãos, a narrativa de Marcos poderia ser enganadora. Se os versículos 14 e 29 não estivessem aqui, a narrativa de Marcos seria aquilo que nós tínhamos acabado de ler. Jesus chamou os 12 e disse: vocês agora têm poder sobre os demónios, vocês agora vão anunciar a palavra, vocês agora têm poder sobre os demónios, em meu nome vocês podem fazer sinais e maravilhas. E eles foram, e Jesus diz: olha, vocês não levem nada, vocês vão viver apenas na dependência de Deus. E eles foram, fizeram isso, e versículo 30, qual é que é o resultado? Eles regressam e contam a Jesus tudo aquilo que fizeram. E nós ficamos a olhar para esta passagem, e o que é que nós ficaríamos a pensar? Nós poderíamos ficar a pensar que ser enviado de Jesus é uma tarefa relativamente fácil. Porquê? Porque basta nós anunciarmos a palavra, basta nós, em nome de Jesus, fazermos sinais e maravilhas e tudo vai bem. Se nós olharmos para Marcos e os estudiosos em relação a este Marcos que escreve este livro, há um grau muito grande de certeza, de facto, que este livro foi escrito por Marcos, e há um grau muito grande de certeza que este livro foi escrito por João Marcos. E este João Marcos é aquele que surge, é mais do que um lugar do Novo Testamento, como por exemplo em Atos dos Apóstolos, e crê-se de facto que João Marcos era alguém muito próximo de Pedro. E no fundo, este Evangelho de Marcos é Marcos
que escreve, mas escreve segundo o testemunho do próprio Pedro. Ora, quando Marcos escreve este texto, Marcos já conhecia a perseguição dos apóstolos. Quando Marcos escreve este texto, Pedro já tinha estado preso. Paulo e Silas já tinham estado presos. O apóstolo Tiago já tinha sido morto, degolado. E vejam, irmãos, por um homem chamado Herodes, sobrinho deste Herodes que está aqui nesta passagem que mandou degolar João. Marcos não quer deixar-nos com a mensagem errada sobre o que é ser discípulo de Jesus e ser enviado de Jesus. E é por isso que neste momento, irmãos, Marcos quer mostrar-nos a execução cruel de João Batista. Gostaria, irmãos, e esclarecido que está a razão deste texto, que nos parece relativamente claro, a razão para este texto estar aqui. Reparem, irmãos, que o texto começa, mais uma vez em Marcos. O texto começa precisamente sobre uma questão acerca da identidade de Jesus. Marcos diz-nos, logo no início do Evangelho, que quer mostrar-nos quem é Jesus. E ao longo do Evangelho, nós vemos Marcos a dizer-nos: Jesus fez isto. Reação das pessoas: mas quem é este homem? Jesus acalma a tempestade. Mas quem é este homem? Jesus expulsa demónios. Mas com que autoridade é que este homem faz isto? Quem é ele? Ao ponto da sua família própria não reconhecer. Ao ponto de na sua terra não receberem. De colocarem em causa a sua identidade. E mais uma vez Marcos começa uma passagem a colocar precisamente em cima da mesa o debate da identidade de Jesus. E coloca Herodes, ouve falar de Jesus e pergunta: mas quem é que é este Jesus? Quem é que é este homem? Repara, irmãos, nesta passagem, neste texto que acabámos de ler, Jesus desapareceu. Parece que Jesus não está presente. Mas do versículo 14 ao versículo 29, Jesus está sempre presente. E, em primeiro lugar, está presente no momento em que Herodes questiona a identidade de Jesus. Quem é este homem? Eles não sabem, eles inventam. Eles põem a hipótese, inclusive, de ser Elias, porque havia a promessa tardia de que Elias havia de voltar. E eles colocam: não, deve ser Elias. E Herodes, no meio da sua superstição e no meio da sua loucura, ele pensa que Jesus é João. Ele, Herodes, que tinha visto João, a cabeça de João, servida numa bandeja. E ele, no meio da sua loucura, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar da mensagem, ouvindo falar dos sinais de Jesus, coloca seriamente a hipótese de João ter ressuscitado. E é interessante, irmãos, e é muito interessante, que no meio de tudo isto, no meio de todo este questionamento, não há um momento que alguém diga. Eles dizem: é Elias? É um profeta? Alguém igual aos profetas? Mas não há ninguém que seja capaz de mostrar que quem ali está é o Messias. E lembrem-se, irmãos, é precisamente esse o propósito do Evangelho de Marcos. Mostrar-nos quem é o Messias. Sabem porquê, irmãos? Porque o mundo não o conhece. Herodes não o conhece. Os sábios à volta de Herodes não o conhecem. Aqueles conselheiros não sabem quem é Jesus, não sabem quem é o Messias. E é por isso que se torna tão oportuno Marcos escrever este texto, para nos mostrar quem é o Messias. E é interessante porque nesta passagem, perante estes versículos introdutórios, Marcos não vai responder à interrogação de Herodes com a figura direta de Jesus. Mas Marcos vai fazer-nos olhar para Jesus e mostrar quem era Jesus através da figura de João Batista. Reparem, irmãos, que em relação a João Batista, Marcos, à semelhança do que faz com todas as personagens do seu livro, ele não perde muito tempo a falar de João Batista. Aquilo que hoje nós sabemos de João Batista
não é por intermédio de Marcos, a não ser este episódio da morte de João Batista. De resto, aquilo que nós sabemos de João Batista, inclusive da forma como a sua mãe ficou grávida de João Batista, a forma como ele a primeira vez encontrou o Messias, a forma como ele espalhava a sua mensagem, nós temos apenas um pequeno vislumbre no primeiro capítulo de Marcos que nós já vimos, mas de resto nós não conhecemos mais nada acerca de João Batista. Porquê? Porque João Batista para Marcos não é central. Aliás, Marcos não vai voltar a falar diretamente de João Batista no seu livro. Agora, há uma coisa, é que João Batista é um homem muito popular no seu tempo. E ele era mais conhecido na sua época do que o próprio Jesus. E é preciso lembrar, inclusive, irmãos, que quando Marcos escreve, a figura de João Batista ainda seria uma figura conhecida. Eles não pregavam, os apóstolos não pregavam João Batista, mas a fama de João Batista não desapareceu de um momento para o outro. Lembrem-se, irmãos, que, por exemplo, alguns dos discípulos de Jesus tinham sido também discípulos de João Batista. Eles conheciam bem João Batista. E ora, nós sabemos hoje que João era um pregador fiel à palavra de Deus. Todos os testemunhos nos dão nesse sentido. Que João era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem separado à nascença para uma missão. E João vivia a anunciar o arrependimento e acusava aqueles que enganavam o povo e não criam, e que muitos criam na sua mensagem. Acusava-os e chamava-lhes diretamente nomes. Ele chamava-lhes, por exemplo, de víboras, àqueles que viviam a enganar o povo. E a mensagem de João era tão forte, o poder oratório era tão forte, o Espírito Santo em João era tão forte, que muitos criam na sua mensagem, muitos arrependiam-se da sua vida e eram batizados. Quando muitos questionavam se João era o Cristo, João respondia: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Esta é a mensagem de João quando lhe perguntam se ele era o Messias. Reparem, irmãos, é interessante. Em relação a Jesus, raramente perguntam a Jesus se ele era o Messias. Mas a João, uma e outra vez, vão perguntar se ele era Messias. E João vai responder: não, eu não sou o Messias. Eu nem sequer sou digno de desatar a correia das sandálias daquele que é o Messias. E João dava o testemunho de Jesus. João nunca apontava para si mesmo. João, em toda a sua mensagem, apontava para Jesus. João podia ter sido feito e aclamado como o Messias de Israel, mas a sua missão era precisamente apontar para Jesus, anunciar Jesus, preparar o caminho de Jesus. Ora, João, na sua mensagem, ensina-nos precisamente isto. É que o foco não está nele, mas em Jesus. Quando muitos perguntaram, como Herodes, quem é Jesus, João mostra quem ele é. Quando tentam fazer de João o Cristo, João Batista recusa e anuncia o Salvador. Fazer mais, irmãos. Fazer de João mais do que um humilde servo. O indigno de desatar a correia das alparcas. Fazer de João mais do que isto. É uma traição à mensagem de João. Fazer uma festa em honra de João Batista, como acontece, por exemplo, na cidade do Porto todos os anos, em que a festa mais importante é em honra precisamente de João Batista, é uma traição à mensagem de João. Fazer de João um santo que ainda hoje intercede por nós é uma traição à mensagem de João. Não é só uma afronta ao nosso Deus, não é só uma afronta ao Evangelho de Jesus. É uma traição ao homem que eles dizem venerar. Porque jamais João aceitaria tal honra.
Porque em toda a sua vida, João apontou sempre para Jesus. Irmãos, nós não queremos olhar para João e ser como João. Porque quando nós olhamos para João, nós não vemos João. Eu repito, irmãos, nós queremos olhar para João, não necessariamente ser como João. Nós queremos olhar para João. Porque quando nós olhamos para João, nós vemos em João aquele que aponta para Jesus. E é esse homem que nós temos aqui diante de nós nesta passagem, que está presente no texto de hoje e que é o exemplo do que é ser discípulo e enviado de Jesus. Irmãos, quando Marcos coloca no meio da sua narrativa, quando Marcos diz que Jesus enviou os discípulos e que eles regressaram, e no meio coloca o martírio de João, Marcos está a apresentar-nos João como alguém que é discípulo e é enviado do Senhor. E é por isso que Marcos coloca João precisamente aqui no meio. Irmãos, quando Marcos quer falar-nos acerca do preço de sermos discípulos de Jesus, ele traz-nos precisamente a figura de João Batista, porque João Batista representa em simultâneo a imagem do profeta, a imagem do discípulo e a imagem do apóstolo. Jesus estava a enviar os seus discípulos a anunciarem a mensagem, e João é aquele que foi enviado pelo próprio Deus para anunciar a mensagem. Lembram-se, irmãos, quando João Evangelista, no seu Evangelho, logo no primeiro capítulo, como é que ele apresenta João? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Houve um homem enviado. João foi enviado pelo próprio Deus. Da mesma forma que Jesus envia os seus discípulos numa missão, já Deus tinha enviado João Batista numa missão. Que missão é esta? João cumpre a sua missão, se os irmãos recordarem, num outro evangelho, que nós agora não vamos lá, mas num outro evangelho, quando João já está preso e está a terminar a sua carreira, está a terminar a sua missão, como é que Jesus vai classificar João? Como o maior de todos os profetas que houve em Israel. E o prémio final que está destinado a este homem. A este homem que foi enviado. A este homem que pregou fielmente a palavra de Deus. A este homem que foi um exemplo de discípulo de Jesus. O que é que está destinado? Neste texto nós vemos. Está destinado a João, não é ascender aos céus num cavalos no meio do fogo, não é uma morte na sua velhice, na calmaria, num sítio paradisíaco, mas é morrer de uma forma cruel, às mãos de um rei fraco. E este rei fraco, irmão, chamava-se Herodes, e quando nós vemos Herodes, nós temos todas as características de um homem fraco. Um homem que gosta de João, nós vemos nestes versículos, é muito interessante, ele gosta de João, ele louva os conselhos de João e ele mantém preso João, porque na verdade ele é maniatado por uma mulher. E ele não mata João, porque por um lado gosta de João, mas por outro lado João é um homem muito popular e isso iria trazer problemas para ele. Este Herodes é o retrato perfeito de um rei fraco. É o retrato perfeito de um político cobarde. É tão cobarde que até achava que o homem que matara, é tão cobarde que o homem que mandara degolar, ele achava que tinha ressuscitado. Ele é tão cobarde, tem tanto medo, que quando se ouve falar de Jesus, ele treme e pensa, não, é João que ressuscitou. Ele tinha visto a cabeça de João servida num prato.
E ele achava que João tinha ressuscitado. É às mãos deste homem fraco e cobarde que João vai morrer. Mas que forma triste de morrer. Que forma triste pensaremos nós de um homem tão grande de morrer. E vejam este cenário, irmãos. Vejam este cenário. Herodes dá uma festa e, ao querer impressionar os convidados e empolgado pela dança de uma mulher, ele promete dar-lhe a ela ainda aquilo que ele próprio não pode dar. Ele diz tudo o que tu quiseres, até metade do meu reino. E este metade do meu reino não é no sentido literal, nós encontramos esta expressão no Antigo Testamento. Mas o que Herodes está a dizer é que dá a sua palavra para aquela mulher pedir aquilo que ela quiser. E acaba por Herodes servir João Batista e a cabeça de João Batista, ainda que a contragosto, num prato degolado. Morrer às mãos deste homem é o destino de João. Parece que, irmãos, naquela hora, quando João mais precisava, Deus tinha abandonado João. Irmãos, parece humilhante morrer às mãos de um homem fraco por causa de um capricho de uma mulher. Parece que naquela hora Deus tinha abandonado João. Aquele que dera a sua vida pela missão que lhe foi confiada, naquela hora parece ter sido abandonado por aquele que o enviou. Mas é para não cairmos neste erro que nós temos de olhar com atenção para a imagem de João Batista. É que João Batista não era um homem fútil, de pensamento fútil e de julgamentos gratuitos em relação ao seu próprio Deus. Lembram-se, irmãos, João Batista tinha um vestido e o vestido dele era feito de pelos de camelo e tinha um cinto de couro sobre os seus lombos. E João alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Porquê? Porque João tinha um foco. E o foco era anunciar Jesus. O foco de João Batista era servir a Deus, servir a sua palavra. Reparem, irmãos, como isto é uma verdade tão grande na vida de João. Quando Herodes o prende, João não deixa de anunciar a verdade só porque está preso por Herodes. Porquê é que João está preso? João está preso, diz-nos Marcos, porque admoestam um rei que tinha casado com a mulher do seu irmão. Isto parece errado? Provavelmente não. Hoje, por exemplo, as pessoas podiam, mas ninguém iria propriamente censurar um homem, ainda por cima um rei, como Herodes, de ter casado com a mulher do seu irmão. Mas porquê é que João o faz? João o faz porque é fiel à palavra. Porque em Levítico 18, versículo 16, diz o quê? Não te deitarás com a mulher do teu irmão, porque é nudez do teu irmão. João não está a admoestar o rei por capricho. João está a admoestar o rei, porque ele estava a transgredir aquilo que era a palavra de Deus. E João queria antes ser fiel a Deus do que ser fiel aos homens. João queria ser fiel à palavra, ainda que tivesse que ser preso, sabendo que corria risco de morte. E por isso é que João não se arrepende de o fazer. E em nenhum momento João vai abdicar de falar a verdade e de falar a palavra de Deus. Irmãos, a mensagem de João é fiel e confunde-se com a mensagem do próprio Jesus. João anuncia a Jesus e o reino. João chama os homens ao arrependimento. E João chamava aos fariseus e aos saduceus, por exemplo, raça de víboras. Dizia-lhes, vocês não são filhos de Abraão. E João, fiel à palavra, vai dizer precisamente a Herodes que está em erro
porque casou com a mulher do seu irmão. E Marcos está a mostrar-nos que João morre porque mais vale morrer a anunciar a palavra de Deus do que abdicar da verdade do Evangelho e salvar a sua própria vida. E esta é verdadeiramente a mensagem de Marcos quando coloca João como o enviado. Esta é verdadeiramente a postura que deve ter alguém que é enviado por Jesus. Aqueles discípulos deviam estar prontos a pagar com a sua própria vida o serem enviados, o serem apóstolos de Jesus. E é isso que os vai acontecer precisamente aos discípulos. E é isso que Marcos não quer deixar de anunciar. O preço de sermos discípulos de Jesus é, em última instância, morrer em seu nome. Foi o que aconteceu com o próprio Jesus ou não? Jesus não morreu precisamente por isso? Nós não vemos os apóstolos a cair um e um precisamente por isso? Nós não temos ao longo da história da Igreja precisamente uma série de gente que morre precisamente por isso? Mas parece uma ideia um pouco romântica para nós hoje, no século XXI. No mundo próspero e ocidental, nós falarmos morrer em nome de Jesus. Parece apenas uma afirmação de retórica bonita. Alguém dizer, não, nós estamos prontos a morrer em nome de Jesus. Irmãos, parece estranho, mas ao redor do mundo, nesta hora, há pessoas como nós, que acreditam na mesma palavra do que nós, que estão reunidas em segredo e a correr risco de vida por causa de Jesus, pelo nome de Jesus. Irmãos, parece estranho, mas ao redor do mundo, todos os anos, morrem dezenas de milhares de pessoas por causa do nome de Jesus, só por dizerem que creem em Jesus e só por anunciarem Jesus. A igreja perseguida é uma realidade de hoje no nosso mundo. Os cristãos são hoje, apesar disto não ser anunciado, são hoje o grupo mais perseguido em todo o mundo. E são o grupo mais perseguido porque anunciam Jesus. Irmãos, isto parece-nos estranho, parece-nos uma coisa de outras épocas, mas parece estranho, mas não é. Porque aqui neste lugar hoje, nós que estamos aqui reunidos, temos conosco irmãos que estão sentados ao nosso lado, que sofreram perseguição. Nós nesta hora aqui, dentro deste espaço, nós temos irmãos, por causa do nome de Jesus, tiveram que deixar a sua casa, tiveram que deixar os seus bens, tiveram que deixar para trás os seus familiares, tiveram que ir para uma terra estranha que não fala a sua língua, que não conhece a sua cultura, sabendo que na melhor das hipóteses, e é a melhor das hipóteses, nunca mais voltarão à sua terra. Irmãos, isto é uma realidade. Isto não foi só no tempo de João Batista. Isto não acontece do outro lado do mundo, noutras épocas. Isto está a acontecer e nós estamos a viver hoje. Irmãos, tudo isto por causa do nome de Jesus. E é por isso que, ao sermos enviados por Jesus, nós hoje também somos chamados, tal como João o fez, a anunciar a mensagem. Mesmo que seja difícil de ouvir, mesmo que seja difícil aos reis dos nossos dias, mesmo que a mensagem seja dura, nós temos a certeza que a mensagem de que Jesus anuncia é uma mensagem de salvação. A mensagem de que só Jesus salva, só Jesus tem a verdade, só Jesus nos pode dar a boa vida que nos prometem. Esta mensagem é a mensagem verdadeira. E esta é a mensagem que nós queremos anunciar. Irmãos, nem sempre a mensagem que tu anuncias, meu irmão, vai ser a mensagem que lá fora vão gostar de ouvir. Se tu anunciares um Jesus muito redondo, muito de amor, um Jesus que ama a todos indiscriminadamente,
Um Jesus que ama a todos independentemente do que são e do que fazem e do que creem. Se tu anunciares esse Jesus, tu não estás a anunciar o Jesus bíblico. Mas se tu quiseres anunciar o Jesus das Escrituras, tu vais ter que afrontar Herodes. Tu vais ter que dizer a Herodes que tu estás errado. Se tu quiseres anunciar a mensagem bíblica, tu vais ter que dizer publicamente e assumir que matar uma criança, ainda que no ventre materno, é assassinar uma criança, um ser humano que foi criado por Deus. Tu vais ter que dizer que o aborto é uma aberração humana, porque é a palavra de Deus que o diz. Porque no momento em que nós somos formados, ainda antes de nós sermos formados, Deus já nos conhece, já nos fez, já nos teceu. Irmãos, se nós quisermos anunciar a verdadeira mensagem, nós vamos ter que dizer que Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem os criou. Se nós quisermos verdadeiramente ser chamados de enviados de Jesus, nós temos que dizer ao mundo que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e que ama o homem e a mulher e que eles são iguais, mas ao mesmo tempo eles são diferentes e que um homem não é uma mulher e que uma mulher não é um homem. Irmãos, se nós quisermos ser fiéis à mensagem de Jesus, nós temos que dizer que o casamento é uma instituição divina. E apesar de não gostarem de ouvir que o casamento é uma instituição criada por Deus e é entre um homem e uma mulher, e ainda que este mundo não goste, ser enviado por Jesus obriga-nos a dizê-lo, porque a palavra de Deus tem de ser anunciada, mesmo quando é difícil de ser pregada. Irmãos, nesta passagem, João também nos ensina a não confiar nos políticos, só porque eles nos ouvem. Herodes ouvia João. Herodes gostava de ouvir João. Herodes ia ter com João, reconhecia nele um homem santo e de sabedoria. Gostava de o ouvir. Mas João não cedia um milímetro naquilo em que acreditava. João não confia num político só porque aparentemente aquele político gostava de ouvir aquilo que João dizia. Ele foi, censurou Herodes por aquilo que ele fez e João não cedeu. O desespero, irmãos, leva-nos por vezes a colocarmos a nossa confiança em homens vãos, homens que aparentemente vão defender-nos, mas que no final do dia nem tão pouco creem no Evangelho. Parece que ficamos fascinados quando há algum político que começa a dizer que acredita naquilo que nós acreditamos, que começa a recitar versículos bíblicos e nós, está ali um político que me representa, está ali um Herodes que gosta de ouvir o que nós dizemos e até repete para seu próprio proveito aquilo que nós dizemos e nós ficamos maravilhados. Mas estes Herodes da vida, irmãos, eles nem sequer são capazes de praticar o Evangelho, quanto mais terem o direito ou a autoridade de poder anunciar o Evangelho. Os irmãos, os cristãos hoje estão a confiar a sua mensagem pública a homens que não são fiéis, só porque aparentemente defendem o que nós defendemos. Não defendem. Eles não defendem o que nós defendemos. Se eles defendessem, eles viviam o Evangelho. Se eles defendessem o Evangelho, eles não casavam com a mulher do seu irmão. Não tinham vidas dissolutas. Nós cristãos estamos a vender a mensagem do Evangelho a estes homens que parece que gostam de nós e da mensagem do Evangelho, mas é falso. É verdade, irmãos, às vezes pode parecer desesperante. O mundo está a mudar demasiado depressa e aquilo que há 30 anos parecia o senso comum
e que nós crescemos a ouvir como senso comum e que toda a gente há 30 anos afirmaria, sendo cristão ou não, hoje é mensagem de extremistas. E aquilo que há 30 anos era mensagem de extremistas, de gente louca, que ninguém ligava nenhuma, hoje tornou-se o senso comum. E a pergunta que nós fazemos é esta: e o que é que nós havemos de fazer perante isto? É que parece que torna-se desesperante só o facto de nós dizermos cristãos, parece já uma ofensa à sociedade. O que é que havemos de fazer perante isto? Esta pergunta é legítima, mas não deve levar-nos ao desespero de confiar em homens ímpios a mensagem santa. A mensagem do Evangelho não é de desespero, é precisamente a oposta. Marcos não coloca a morte de João nesta narrativa para nós ficarmos desesperados, irmãos. Marcos não coloca a mensagem de João nesta narrativa para nós olharmos e dizermos: então eu sou enviado de Jesus, então eu vou ficar com o coração nas mãos porque a qualquer momento eu posso ser preso. Mas pelo contrário, Marcos quer nos dar calma, quer nos dar paz. Marcos não quer que nós sejamos apanhados de surpresa. Marcos não quer que nós erremos. Marcos quer que nós saibamos exatamente o que nos espera. Mas aconteça o que acontecer, no final, nós temos o versículo 30. É que no final, nós vamos voltar para Jesus. O desespero leva-nos a colocar a nossa confiança em homens vãos, que aparentemente vão defender-nos, mas que no final do dia nem tão pouco creem neste Evangelho. O desespero poderia ter levado João Batista a confiar em Herodes, que gostava de ouvir João, mas não estava disposto a arrepender-se. Herodes confiava em João, considerava-o um santo, mas não estava disposto a viver a vida de João. E o desespero leva-nos a ficar maravilhados com os Herodes dos nossos dias, que gostam de ouvir a mensagem, que nos dizem que é muito certa, mas nem por sombras a praticam. A nossa fé não está nos reis, a nossa fé não está nos políticos, a nossa fé não está no ditador, nem está no democrata. A nossa fé não está na esquerda, nem está na direita. A nossa fé não está na chaimite, nem está nos cravos. Não confiemos aos homens aquilo que é santo. E os homens são fracos e passam. Da mesma forma que hoje ninguém sabe quem era o primeiro-ministro de Portugal há 100 anos. Ninguém vai saber quem é o primeiro-ministro de Portugal daqui a 100 anos. Não vamos confiar a estes homens que passam a mensagem santa. Cada geração inventa novos ídolos, melhores do que a anterior, para poder adorar. Cada geração tem as suas revoluções que celebra com os seus heróis. Os liberais de 1820 juraram trazer a Portugal a liberdade, mas hoje ninguém sabe o que é a liberdade, mas também ninguém sabe quem foi o Marechal Saldanha, nem o Duque de Palmela. Hoje ninguém sabe quem eram os heróis da Rotunda, no 5 de outubro de 1910, na implantação da República. Nessa República que prometia um Portugal novo, próspero, livre. Aqui ninguém sabe quem foi Carlos da Maia ou Machado dos Santos. A ditadura militar também ia colocar o país na ordem para trazer o progresso. Mas aqui ninguém sabe quem foi o general Oscar Carmona, nem quais foram as suas medidas, nem a sua ação. Porquê? Porque tudo passa. Os políticos passam. Tudo se esfuma. Gritam liberdade. Mas o homem promete aos homens do seu tempo aquilo que não pode dar. Herodes prometeu aquilo que não podia dar, e essa é a receita dos políticos. Prometem a paz, mas não sabem o que é a paz. Prometem liberdade, prometem segurança. Mas a nossa esperança não está nestes políticos.
A nossa esperança não está nos Herodes e nos Césares desta vida. E é por isso que nós não vendemos o Evangelho aos reis dos nossos dias. A nossa esperança está naquele que permanece para sempre, que está vivo e que tem um nome eterno. A nossa esperança está naquele em quem o salmista, no Salmo 40, que nós lemos há pouco, confia, quando diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Bem-aventurado o João Batista que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita Herodes, nem que se desvia da palavra de Deus. A nossa esperança está naquele a quem nós dirigimos há pouco, quando nós dissemos que era a nossa esperança, a esperança nossa. Quando nós cantamos que Ele é eterno, Deus bendito. Quando nós dissemos que é o nosso refúgio singular. Nós cantamos que Cristo é quem guarda, quem protege e quem está pronto para salvar. Porque é nele que nós colocamos a nossa confiança e a nossa fé. E é por isso que nós cantamos de seguida também que vou seguro, descansando no poder de Deus. A mensagem do Evangelho que cantamos esta manhã é precisamente anti-desespero. A mensagem do Evangelho que nos é apresentada é da calmia. A mensagem daquele homem no meio da tempestade, quando todos estão aflitos porque o barco vai naufragar. É aquela mensagem daquele homem que acorda e que diz: calma, sossega-me, tempestade. Nosso caminho enquanto discípulos de Jesus é mantermos o nosso foco em Jesus. Nós não nos distraímos com coisas vãs, com coisas que nos distraem da verdadeira mensagem, com promessas de prosperidade, promessas de boas leis. Ser discípulo de Jesus é seguir somente Jesus. Sermos verdadeiramente seus discípulos. Nós não queremos, nesta hora, irmãos, desfocar a nossa mensagem. Nós queremos, como João, olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Nós não queremos ser como João. Nós não queremos, o nosso modelo de vida não é João. Mas nós queremos olhar para João para conhecermos melhor a Cristo. Nós queremos olhar para João e, olhando para João, nós vemos alguém que aponta para Cristo. E é por isso que nós, neste episódio que Marcos nos acabou de mostrar, nós olhamos para João e Marcos coloca João, mas Cristo não está ausente desta passagem. Cristo está lá, precisamente porque João sempre apontou para Cristo. Nós não queremos ser como João, mas queremos, tal como ele, ter a honra imerecida de lhe desatar a correia das alparcas, de sermos seus ministros nesta obra maior que começou há 2000 anos e que não vai parar. Doa a quem doer, esta obra não vai parar até que Cristo venha. E por isso, irmãos, nós podemos cantar com alegria que, apesar do mundo nos poder muitas vezes desanimar, nós olhamos para Cristo e nós queremos ser ministros de Cristo. Nós queremos ser os enviados de Cristo. E por isso, irmãos, vamos cantar precisamente nesta hora essa mensagem. Nós queremos olhar para Cristo e sermos os ministros do nosso Salvador. Amém.